Nós vamos dar uma revisão aí no que seria a calorimetria. Tá? A calorimetria na página, vou colocar aqui conforme o pessoal foi entrando, página 46. Lembrando que eu vou dar somente uma revisada, porque nós já vimos, mas tem muito tempo que a gente viu nós vimos essa matéria, então pode ser que está no esquecimento aí. Primeiro, o que é energia térmica? Energia térmica, quando eu falo de energia térmica, eu estou falando do estado de agitação das moléculas, agitação das moléculas que envolvem o seu corpo. Ou seja, quanto mais agitado for as moléculas de um corpo, maior a sua energia, maior a energia que ele tem para fornecer para o meio, tá certo? Então, energia térmica diz respeito ao estado de agitação das moléculas. Se as moléculas se agitam, elas se movem. Se elas se movem, matéria lá do primeiro ano, se elas se movem, nós temos esse tipo de energia aqui, ó. Eu não sei se vocês estão lembrados. A energia que envolve velocidade é energia cinética. Então, se eu falo de energia térmica é o estado de agitação das moléculas. Se as moléculas vão para um lado e para o outro, elas se movimentam. Se elas se movimentam, elas possuem uma velocidade. Se elas possuem uma velocidade, uma energia cinética. Essa energia cinética, elas se movimentarão se transformando em energia térmica, tá certo? Transformações de energia, tá bom? Aí depois eu lembro que nós falamos de calor. O que é calor mesmo? Alguém sabe? Aí pode tirar o mudo e fala o que é calor. O que é calor? Quem souber, fala aí. Carol, Marina, Alice, Maria Júlia, Aqui Carol. no livro tá Ah, que calor é energia térmica em trânsito de um corpo para outro, motivado por uma diferença de temperatura entre eles. sim. Então olha só, calor é simplesmente a energia em trânsito. Eu não posso falar que eu estou com calor. É estranho, né? Eu só posso falar que eu estou com calor porque o meu corpo está absorvendo energia do meio. Então, olha só, o meio tem uma energia que o meu corpo está absorvendo. Então, do meio para mim está vindo uma energia. Então, eu posso falar que isso é calor. Então, calor é transferência de energia de um meio para o outro. Nossa, Léo, mas é estranho. Eu, quando eu estou com calor, ou quando eu estou muito quente, eu estou com calor. Tudo bem, mas nós fazemos uma associação errada do que de fato é calor. Beleza? Então essa energia térmica, ela estando em movimento, eu falo que isso é calor, transferência de energia de um corpo para o outro. Ou seja, se eu tenho muita energia para doar para o meio, eu estou com calor, porque a energia térmica do meu corpo é muito grande e a tendência é ir para o meio, sai energia para o meio. Agora, quando eu estou com frio, o meu corpo tem uma energia muito baixa, e ele está absorvendo energia do meio. Por isso que nós encostamos nas pessoas, tá bom? Aí eu virei e falei o seguinte: nós temos também equilíbrio térmico, tá aí na página 46. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é o seguinte: dois corpos, quando estão em contato um com o outro, a tendência do corpo que tem maior energia é doar para quem tem menor energia. Novamente, isso acontece quando você encosta em alguém que quer se esquentar. Você, quando quer se esquentar, você tem pouca energia, se encosta com a outra pessoa para até atingir o que? O equilíbrio térmico. É isso que é
equilíbrio térmico. Dois ou mais corpos, quando estão em contato, a tendência de um é que a temperatura final dos dois, a temperatura final TF, sejam iguais, ok? Calor sensível e calor latente está associado ao quê? Quando eu falo calor latente e calor sensível, eu estou falando de quê? Quem se prontifica? Alô? Estou sozinho? Calor latente é quando tem mudança de estado e calor sensível é quando não tem. Justamente. Então eu falo de calor sensível quando não tem mudança de estado. Ou seja, estou somente aquecendo a água. Ou estou descongelando. Descongelando no sentido de o gelo está aumentando a temperatura até quando chega em 0 graus. Então, quando eu falo de calor sensível, eu tenho que lembrar da energia. Nós vamos representar pela letra Q, energia, e a fórmula que nós iremos usar é o Q macete. Por que Q macete? Porque o macete tem aqui, ó, variação de temperatura. Quando eu falo de calor latente, eu também possuo uma energia Q. Só que essa energia Q está associada a uma mudança de fase, que nós chamamos de latência, está mudando. Então, calor latente, não há variação de temperatura, tá bom? E quando eu falo de calor sensível, há uma mudança de temperatura, tá bom? Deixa eu só relembrar aqui na questão de mudança de fase, nós já vimos, eu creio que vocês já sabem, mas nós vamos lembrar o seguinte: nós temos os 3 estados. Nós temos sólido, depois nós temos líquido e depois nós temos gasoso. A passagem do sólido para o líquido, qual que é mesmo? Fusão. Fusão, isso mesmo, Carol. Líquido para o gasoso. É liquefação? Vaporização. Isso, vaporização. Nessa vaporização eu tenho 2 classificações. Quem lembra? Natural e forçada. Isso. A natural, como é que nós chamamos ela? Vaporização. Isso. E a forçada? Ebulição. Ebulição. Gente, que lindo. Deve estar tudo lendo aí, né? Não, eu escrevi na apostila na outra aula, na sala. Não, parabéns, parabéns, parabéns. E o sentido inverso? Gasoso para o líquido? Liquefação. Liquefação. Tá bem bonita aqui minha letra, ó. E líquido para o sólido? Solidificação. Solidificação. Tá, Léo, mas para que você tá... Ah, também tem do sólido para o gasoso. Deixa eu colocar aqui, ó. Sólido para o gasoso. Sublimação. Isso, sublimação. E eu tenho sentido gasoso para líquido. Qual que é? Sublimação também, eu acho. Sublimação também. Eu lembro que eu falei que na minha época, 300 anos atrás, era ressublimação, mas hoje voltou para sublimação. Tá, e o que isso tem a ver com a nossa matéria, Léo? Tem a ver o seguinte: toda vez que eu tenho somente fase sólida, ó, somente fase sólida, ou somente fase líquida, ou somente fase gasosa, eu tenho um calor sensível. Qual a fórmula? Que macete. Quando eu falo dessas passagens aqui, ó, vou colocar de laranja, ficar bem colorido, ó.
fusão e solidificação, vaporização e liquefação. Nós temos duas fases. Por que duas fases? Quando, por exemplo, eu pego gelo e começo a fornecer energia para ele, enquanto existe gelo, a minha água, duas fases ao mesmo tempo, não sobe a temperatura, tá? Por isso que ficam duas fases. Então aqui, ó, fusão. O gelo está derretendo. Ou solidificação, a água está congelando. Ou quando eu tenho a vaporização, enquanto eu pego uma chaleira, tem água lá dentro, eu vou fornecendo energia através de um fogão, de uma chama. Eu vou fornecendo energia, enquanto não vaporiza toda aquela água, não sobe de 100. Léo, mas eu não consigo ver o vapor quando sobe. É claro, a sua chaleira está aberta. Então, quando o vapor sai, a tendência do vapor, pelo vapor não existir um volume definido, ele quer ocupar tudo quanto é espaço. Então é a mesma coisa que eu pego aqui, ó, esse copo. Vocês estão vendo esse copo? Sim. Sim, eu não sei quem que é esse sim não, mas é um sim de homem. Então olha só. Eu. Isso, Flávio. Então olha só, quando você esquenta aqui, a boca aqui do copo está aberta. A tendência da água que está aqui, ó, que ela começa a sair e vaporizar, a tendência desse ar, desse vapor, é ocupar todo o meu quarto. Nossa, Léo, mas ele vai conseguir ocupar todo o seu quarto? Vai. Só que as moléculas ficarão bem, imensamente espalhadas uma da outra. Mas vai ficar, ele vai tomar todo o formato do meu quarto. Seja ao lado do violão, ao lado do ventilador, ao lado de tudo que tem aqui. Toda essa água, só desse copinho, a tendência do volume daqui d'água é ocupar todo o meu quarto, aonde ele puder ocupar, tá certo? É meio estranho você pensar isso, mas isso é verdade. Então olha só, eu tenho vapor, vaporização, tá escrito certo, e liquefação. Liquefação e vaporização, eu vou falar aqui de que moleza. Que moleza. Então, resumindo esses rabiscos, teve uma única fase, somente a fase sólida, somente a fase líquida, somente a fase gasosa, eu falo de calor sensível. Quando eu falo de duas fases ao mesmo tempo, fusão e solidificação, vaporização, liquefação, ou seja, duas fases ao mesmo tempo, eu trato de que moleza, tá? Eu trato de que moleza. Eu vou chamar só atenção aqui e vou explicar que eu não vou tratar desse assunto em vídeo aula. Qualquer coisa nós tratamos em sala de aula. A água, ela é uma pessoa muito especial, a água. A água, existe uma certa condição que nós conseguimos colocar a água, que nós falamos que ela está no ponto triplo da água. Ou seja, naquele momento existe ao mesmo tempo água, gelo e vapor. É um tal de chama ponto triplo da água. A água consegue fazer isso. Mas por mais que eu falei isso, nós não vamos tratar dessa matéria agora. Em sala de aula nós falamos. Então olha só, beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso tudo está sendo alguma coisa nova para vocês? Não. Tá não, né, Flávio? Não. Aí, então olha só. Flávio, deixa aí o seu microfone funcionando. Flávio? Se eu deixar funcionando, eu não te escuto, não. Não? Tá certo. Então olha só. Então beleza. Então quem me escuta ao mesmo tempo? Quando vocês colocam mudo, vocês não me escutam? Dá pra escutar sim, no caso no celular sim. Dá pra escutar só você, no caso. Agora tá dando certo. Flávio, você tá tentando me enganar, hein?
Então me fala o seguinte, ó, vamos supor, eu peguei e dei, lembra disso? Dei R$ 20 pro Flávio. Ele tem quanto? Nada. R$ 20. Eu te dei R$ 20. Ah, tá. Então aqui, ó, mais R$ 20. Se eu dei esses R$ 20 pro Flávio, eu perdi esses R$ 20. Então, ó, menos. Se eu somar o que eu perdi com o que o Flávio ganhou, dá quanto? 0. 0. Então nós vamos trabalhar na energia isso. Calor, todo calor recebido mais todo calor cedido sempre vai ser igual a 0. Por quê? Se eu dou energia, alguém tem que receber essa energia. Se eu dou essa energia, alguém tem que receber essa energia. Léo, mas você falou de 2 corpos. E de 4 corpos? A mesma coisa. Vamos supor que eu tenho aqui assim, ó. Até o livro de vocês tem. QA, QB, QC e QD de dado. O que eu falo? Vamos supor que o corpo A está doando. O corpo B está recebendo calor. O corpo C também está recebendo calor. E eu vou colocar aqui, ó, o corpo D também está recebendo calor. Nossa, Léo, mas tem 3 corpos recebendo calor, que são os corpos B, C e D. E aí, dá alguma coisa? Não, o que eu posso falar é o seguinte, se B, C e D estão recebendo calor, quer dizer que o corpo A está muito quente. Porque se ele está conseguindo, ao mesmo tempo, ceder calor para os 3 corpos, o corpo A está bem energético. Mas eu sei que, de acordo com a física, QA, a energia do corpo A, mais a energia do corpo C, mais a energia do corpo B, eu inverti, tá? Por isso que eu estou falando a ordem. Isso tudo tem que ser igual a 0, tá bom? Léo, mas olha só, se o corpo B está recebendo, alguém tem que ser negativo. Quem que vocês acham que vai fazer o papel de fazer uma energia virar negativa ou positiva? Alguém chuta? Quem tá doando? Quem está doando. Por quê, Flávio? Você acertou. Você consegue pensar o porquê? Porque tá perdendo. Mas ele está perdendo. Mas olha só, por causa disso daqui, ó. O que é variação de temperatura mesmo? Temperatura final menos inicial. Se eu vou perder calor, eu fico mais frio. Então vamos supor, a temperatura final vai ser 10. Se eu estava quente inicialmente, eu vou chutar um 80 aqui qualquer. Tá vendo que 10 menos 80 vai resultar o quê? Em menos 70. A própria física se encarrega de mostrar que ele vai perder energia através da sua equação. Da fórmula mesmo, já indica que está perdendo. Tá certo? Isso está indicado na fórmula. Então, que macete envolve somente aquecimento de fase, e o que moleza envolve transformação de fase. Lembrando que, vou colocar um parêntese aqui, não fiquem assustados, eu estou gravando esse vídeo e claro que eu vou postar para vocês, tá bom? Quando eu saio de sólido para líquido, eu estou na mesma fase ou estou mudando de fase? Mudando de fase. Se eu estou mudando de fase, é sensível ou latente? Não. Latente. Latente, porque tem mudança de fase. Então aqui, ó, de sólido para o líquido, qual que é o nome dessa mudança? Fusão. Fusão. Então eu tenho um LF. Se eu saio do líquido e vou para o sólido, eu estou tendo mudança de fase, por isso eu tenho latente,
De líquido para sólido é solidificação. Tá vendo que os caminhos são inversos? Enquanto um está indo, o outro está voltando? Então eu vou ter o seguinte: toda vez que eu tenho um LF, para eu fazer com que o sólido vire líquido, eu tenho que tirar energia ou fornecer energia? Quem chuta? Fornecer energia. Então, se eu forneço energia, eu tenho que adicionar mais energia. Se eu saio do líquido para o sólido, eu tenho que fornecer energia? Não, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que fazer com que as moléculas desse corpo que está no estado líquido fique mais parada possível para ela ficar no estado sólido. Eu tenho que conseguir parar essa agitação molecular, essa energia cinética que as moléculas estão adquirindo, para que elas fiquem o mais quietinho possível. Então isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar menos uma energia. Só que olha só, a energia que eu tenho que fornecer para o sólido ficar líquido é o mesmo valor que eu tenho que retirar para ela ficar no estado sólido. Eu lembro que eu dei exemplo, não me recordo aqui na cabeça o valor do calor latente de fusão. Vamos supor que o calor latente de fusão seja mais 80. Exemplo, eu não lembro. O de solidificação vai ser menos 80, porque a mesma energia que eu tenho que fornecer é a mesma energia que eu tenho que retirar, tá certo? Ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Eu estou lá na página 52 já. Então eu já falei de mudança de estado. Aqui traz o seguinte, ó, a calefação. Vamos lá na página 52. Eu não falei da calefação. Calefação mas é o mais simples. Já viu assim? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu já fiz bastante. Você pega assim o ferro de passar roupa e cospe nele. Ele faz tss, e fica umas bolinhas em cima dele. Ou até mesmo quando você pega uma panela muito quente, aquece ela sem água nenhuma e joga umas gotinhas de água. É uma passagem praticamente instantânea do líquido para o gasoso. Então ela é uma passagem mais rápida que a ebulição. Então você tem o seguinte: evaporação, você larga lá, a água vai indo tranquila, sabe? Vai tranquila, tal. Na ebulição, você já vai forçando um pouco. Na calefação, você dá um choque de energia nela, então ela pega e passa instantaneamente do líquido para o gasoso. Diferente da ebulição, você põe lá a chaleira e vai fornecendo energia. Depois de alguns minutos ela está entrando no estado de ebulição. A calefação não, a calefação imediatamente ela passa de um estado para o outro, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Na página 54 eu já falei para vocês. Repara aí na número 8. O item 8 da página 54. Você tem um cubo de gelo a menos 20 graus Celsius. E esse menos 20 graus Celsius, repara que o próximo desenho ainda é um cubo. Tá vendo que esse cubo ele não começa a derreter até quando ele chega no 0 graus. Depois que ele sai do 0 graus, que aí ele começa a se transformar totalmente em água a 0 graus Celsius. Depois que ele está em água a 0 graus Celsius, que aí ele começa a subir a temperatura de 100 graus, enquanto isso é calor sensível. Está tendo a transformação de água a 100 graus Celsius para vapor de água a 100 graus Celsius. E depois o vapor de água vai subindo para 120, para mais de 100, e no exemplo aí está até 120 graus Celsius. Nós já vimos também essa questão em sala de aula.
Ok? Deixa eu ver o que mais que eu vou falar para vocês. Eu não sei se aí esse módulo 5 seria interessante falar. Ele vai falar só de potência. Todo mundo ainda vivo? Sim. Sim. Flávio, sim. Tô aqui. Tá aí, né? João Vitor, tá aí? Ó, até a Luma tá. Luma, Tô sim, tô sim. ó, tá até aparecendo no vídeo. Luma tá aí? Ele tá escovando. Ó, ele tá lavando o rosto agora. Luma, você tá aí? Tô. Ah. O módulo 5. É muito prada ruim. Eu não, ó, tá lá, ó. O módulo 5 ele vai tratar do seguinte, ó. Potência. O que que é potência? O que que é potência mesmo? Joules por segundo. Joules por segundo. O que que é joules mesmo? Energia. É energia sobre tempo. Tempo. Variação do tempo. Isso. Então, nesse caso aqui de potência, nós vamos tratar de nós estamos fornecendo energia. Ou seja, por exemplo, você coloca um pouco de água no sol. Essa energia está vindo de quem? Você coloca um pouco de água no sol. Essa energia está vindo da onde? Do sol. Do sol. Tem 10 minutos. Depois, qualquer coisa, a gente volta. Do sol. Então, olha só. Se eu coloco uma água para esquentar num fogo, da onde vem essa energia? Do fogo. Do fogo. Quanto mais eu deixo a água em cima do fogo, né, esquentando dentro de uma chaleira, quanto maior o tempo, maior a energia que ela está recebendo. Ou também a mesma coisa, quando você liga o seu fogo lá no fogão, igual eles falam, né, no fogo baixo, a chama é bem pouquinha. Então a energia que você está fornecendo é bem pouquinha. Quando você coloca no normal, você pode, depois você faz isso, ou se você já tem na cabeça, não tem problema, até legal, você pode ver que a chama aumenta. Se a chama aumenta, a potência do seu fogão, ela aumentou. Porque você tem uma chama maior, você tem uma condição de fornecer mais energia para aquela água. E a tendência daquela água é entrar em ebulição bem antes do que no fogo baixo. Aí no fogo alto esquenta muito mais rápido. Pode ver, se você colocar o fogo baixo para esquentar uma água, é muito difícil, depois de muito tempo, que ela vai começar a borbulhar. Porque vai demorar ela absorver essa quantidade de energia, já que está no fogo baixo. Então, potência é a capacidade que tem de fornecer energia por um determinado tempo. Vamos supor que eu tenho o seguinte, ó, potência de 50 watts. Watts é a mesma coisa de joules por segundo. Então, se eu falo o seguinte, ó, o meu fogão ele tem uma potência de 50 joules por segundo, quer dizer que a energia que o meu fogão consegue fornecer são 50 joules para cada segundo de relógio que eu olho. Vamos supor que eu tenho o seguinte, o meu fogão ele fornece 50 watts. Então daqui a 10 segundos ele vai fornecer 500 de energia. Por quê? Ele não tem a capacidade de fornecer 50 joules por segundo. Então se passa 10 segundos, ele forneceu 500 joules. Tá certo? Vale também, né, a dica, novamente, isso tudo nós estamos relembrando, né, para deixar vocês aí lembrando da matéria que já tem muito tempo que a gente viu ela aí. O meu Q, que é energia, ele é dado em caloria. A minha potência, que trabalha com energia, também ela tem que ser dada em joule.
Não me perguntem, eu lembro que eu falei isso na sala, não sei explicar profundamente o motivo. Mas eu sei que quando nós falamos de energia, simplesmente energia, nós tratamos em caloria. 99% dos exercícios são tratados em caloria. E a potência, 99% dos exercícios são tratados em joule. Eu sei o seguinte, uma caloria tem geralmente 4,2 joules, é isso? É, né? Uma caloria tem 4,2 joules. Então, geralmente você vai ver, nós iremos trabalhar Q em caloria e a potência em joule. Quem manda em mim, sem ser o professor Léo, é o Czinho. Por que é o Czinho que manda? Geralmente a unidade do calor sensível é cal, grama, grau Celsius. Olha aqui a unidade de energia, então é cal. Se o meu Czinho pode estar assim, ó, quilojoule, quilograma, grau Celsius, tá certo? Nós também podemos encontrar. Então aí nesse caso o meu Czinho está em que? Em joule. Ah, Léo, e esse K? Esse K simplesmente todo mundo sabe que é 10 a terceira, né? Só que aí para evitar de colocar 1000, né? A gente coloca o K que fica mais resumido, tá certo? Gente, abram aí os microfones de vocês. Todo mundo aí. Alguma dúvida? O Augusto entrou no finalzinho, mas já está valendo já. Alguma dúvida, alguma consideração a fazer, coisa que talvez nós ainda não tínhamos visto? Não, não. Tá tudo Tudo Tranquilo. Tranquilo. Mas vocês lembraram que nós já tínhamos visto essa matéria? Entendi. Sim. Sim. Sim, né, Flávio? É. Então olha só, eu vou mandar esse vídeo depois para vocês no grupo lá de vocês, vai ficar grande, mas eu vou ver se eu dou um jeito de reduzir ele. E vou também postar no YouTube, vai ficar feião, mas nós vamos colocar lá no YouTube. Aí vai mostrar a gente falando também? Ué, pode. Ficou com vergonha? Por exemplo, ó, vai aparecer o nome de vocês também lá no YouTube. Vai aparecer só o rosto do João Vitor, o senhor não vai não, tá? Não. Mas ó, lembrando que eu vou disponibilizar isso só até passar essa questão de pandemia, tá? Depois eu vou retirar isso tudo do YouTube. Beleza. Ok? Esquenta não. Alice, seu rosto vai aparecer, tem problema? A Alice morreu, tá vendo? Tadinha. Ela tá vendo? Ela deixou eu, fui fazer outras coisas pra ficar assistindo a aula. Certeza. Tá vendo? Dá pra saber. Ó, ela Deixou a aula e voltou foi agora. dormir. Justamente, voltou agora lá. Aham. Agora, né? Gente, então olha só, eu vou mandar pelo grupo os exercícios que eu quero, tá certo? E eu vou mandar também a questão de exercícios do PC diferente pra vocês, tá bom? Beleza. Bom, Flavinho não vai poder copiar. Um abraço pra vocês Eu o quê? antes que caia. tá. Um abraço pra vocês antes que caia. Abraço. Espero ter ajudado. Não sei se eu vou ter ajudado. Que? Ajudou, obrigado, tchau. Tchau, Flávio. Tá com medo, né? Tchau. Tá com pressa? Bom.